Bom dia a todos. Vamos dando andamento aqui no painel. Acho que o pessoal tá entrando aqui, tá chegando do coffee break. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Diogo Figueiredo, sou um dos sócios aqui da consultoria do escritório. E a gente vai falar um pouquinho, né, na primeira parte do evento. A gente falou mais de aspectos, lógico, não foram tão gerais assim, que a gente teve essa interação, muitas perguntas aí comandadas pela Priscila. Mas a ideia agora um pouco, a gente percebe, né, de clientes e parceiros uma certa angústia, né? A reforma está aí, a gente já tem aí uma obrigação de destaque a partir do ano que vem, a gente já está aí meados de setembro, e setembro agora para janeiro é um pulo, né? Então a gente tem essa preocupação aí, como vai ficar em termos muito sistêmicos, obrigações acessórias, essa interação entre CBS, CBS, e muita gente perguntou, poxa, o governo está conversando com o comitê gestor, o comitê gestor já se compôs com estados e municípios, então a ideia aqui do painel é abordar um pouquinho aspectos mais práticos e operacionais da reforma tributária, né? E para isso, como é que a gente pensou aí um bate-papo rico que possa aí trazer essas questões mais técnicas e operacionais? A gente vai começar com a Vitória Bortolin, que ela é diretora corporativa financeira e jurídica do Grupo UOL, para trazer um pouquinho, né, dessas dores, expectativas, do ponto de vista das empresas mesmo, né? Como é que se preparar e maiores desafios, aí, as dores que tem enfrentado, tá? Depois, a gente vai contar com o Robson Lima, né, que não é nada mais, nada menos que o gestor nacional da implementação da plataforma da CBS no âmbito do SERPRO. Então, se é uma pessoa que pode tranquilizá-los e falar sobre o sistema, da interação de tecnologia com essa nova sistemática, né, de tributação aí que a gente está passando, é o Robson Lima. Então, ele é a pessoa aí da plataforma CBS. E depois, né, vem para trazer para a gente uma visão, né, do Estado. A gente conta aí com o Luiz Márcio de Souza, que ele é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, ex-subsecretário da Fazenda do Estado de São Paulo, tá? Que vai falar um pouquinho para a gente como é que é essa perspectiva do ponto de vista do Estado, né, do ponto de vista como anda o comitê gestor, como é que andam as negociações, se já tem alguma coisa em andamento. Bom, do ponto de vista concreto, a gente já sabe, né, que o CBS está mais avançado em termos sistemas por um razão muito simples, já começa, né, o ano que vem a obrigação de destaque, mas queria novamente agradecer agora na presença de todos, né, a Vitória, o Robson e o Luiz Márcio, muito obrigado, né, em nome do escritório e de todos aí, pela disponibilidade e enfim, ter esse tempo aí para bater esse papo com a gente num momento tão importante, né, na história da tributação do Brasil. Bom dia a todos. Bom, primeiro queria agradecer novamente aqui o escritório pelo convite. Nós temos uma parceria aí de vários anos e muito, muito bacana vocês terem me convidado para falar um pouco sobre isso. E quando o Diogo me ligou, ele falou assim, eu queria falar um pouco das dores, né, das empresas nesse processo todo. Então, eu sou a que estou com a vida mais fácil aqui nesse painel, porque eu vou falar das dores e eles vão ter que falar dos remédios delas. Então, a parte complicada está bem mais do lado deles. Então, eu fiz uns slides bem simplesinhos aqui, mas só para colocar os temas... Ixi, peraí. Aqui. Então, assim, o que eu pensei aqui, falar só 3 grandes temas. Os desafios práticos e operacionais para as empresas. Vou passar bem pouquinho mesmo sobre o split payment, porque eu também trabalho num grupo que tem tecnologia e que tem serviços financeiros. Então, a gente também está envolvido muito nessa questão sistêmica do split payment. E vamos falar um pouquinho da reforma tributária para o setor de tecnologia, também de forma bem rápida, só para falar dos principais desafios aí que a gente enxergou. Então, em relação aos desafios práticos, em que momento que nós estamos? Acho que aqui todas as empresas devem concordar com isso, mas nós ali no grupo,
claro, a parte sistêmica numa empresa grande, com vários CNPJs, é muito complexa e ela tem que ser desenvolvida com antecedência. São vários projetos, vários profissionais envolvidos, e todas as empresas normalmente têm um grande sistema, lá um CRM, que conversa com vários sisteminhas, né? Você tem lá um SAP da vida que conversa com vários sisteminhas que preenchem obrigações acessórias, que entregam as obrigações para o Fisco Federal, que emitem notas para o municipal, para o estadual. E isso tudo tem toda uma sistemática bastante complexa de desenvolvimento por trás, né? Então, assim, as empresas, claro, já estão nesse momento de levantar, mapear tudo que vai ser impactado, mas como a gente ainda não tem nada muito concreto de... Eu não sei como tirar aquele negocinho ali em cima. Ah, saiu. Não tem nada muito concreto ainda de como que vai ser a nota, como que vai ser o destaque. Né? A gente está em setembro, igual a Priscila falou no painel anterior, já está aí o ano que vem, 2026, e a gente já teria, a partir do ano que vem, que começar pelo menos com destaque, não com pagamento, mas a gente ainda não tem um layout, não tem nenhuma especificação para começar a desenvolver. No painel anterior, o API acalmou todos nós aqui do lado da empresa, dizendo que tudo vai ser feito com bom senso, que vai ter tempo para adequação, mas eu acho que, falando de dores aqui, essa é uma das principais, né? Depois, essa questão de tributação no município do destino, aqui é mais uma questão de que as empresas vão fazer, né? Vão ter que encarar, mas é uma coisa que também muda do modus operandi atual, especialmente para quem é empresa de serviços, né, prestação de serviços. Você tinha, para compor o seu preço lá, os impostos, você tinha o ISS no município de sede da empresa, e agora você vai ter que pensar na distribuição de todos os seus produtos e serviços pelo Brasil inteiro, que é um país imenso, com muitos municípios. Se você tem uma prestação de serviço muito pulverizada, você vai ter que pensar nisso, fazer uma média para precificar o seu produto, né? Então, se você tem algum produto de assinatura, que é, sei lá, R$19,99 ao mês, antes era muito simples de você precificar isso e calcular a sua margem de lucro, era uma alíquota só para o país inteiro, independente de onde está o seu consumidor. Agora, você vai ter esse desafio adicional. Outra questão que também está sendo bastante comentada e que os financeiros ficam de cabelo em pé é a questão do fluxo de caixa das empresas, porque hoje você, por exemplo, PIS e COFINS, se você faz uma venda no dia 1º do mês, você vai pagar esse imposto 55 dias depois. Você tem um prazo aí para ficar com esse dinheiro no seu caixa bem extenso, né? Hoje, a coisa automática, ainda mais com o split payment, etc., no momento da liquidação da operação, você já tem o destaque do tributo. Então, tem uma questão aí de análise de fluxo de caixa, de organização de budget, que as empresas vão ter que encarar, que é uma coisa nova, e que requer um planejamento adicional ao que já é feito para esses times de planejamento financeiro especificamente. Depois a gente tem a questão de nota fiscal individualizada. Depois acho que o Robson também vai comentar esse pedaço, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas empresas que têm regimes especiais, né? E esse é uma questão que, de obrigação acessória, realmente é um sofrimento para as empresas, né? Hoje, nas legislações atuais de ISS, ICMS, as penalidades de descumprimento de obrigação acessória são absurdas, são gigantes, em cima do valor da operação, os percentuais são altos. Então, é uma questão que realmente é muito crítica e muito sensível. Então, você tem operações lá que, muitas vezes, com o município, você tinha um regime especial com o Estado, e que agora não vai mais existir. Então, é outra preocupação da quantidade de emissão de nota, especialmente naqueles serviços que são muito pulverizados, né? Então, dando um exemplo aqui, né? Claro que vocês aqui de outras empresas vão ter vários exemplos, mas um exemplo aqui, a gente trabalha com tecnologia, tem, sei lá, software. Você tem um aplicativo que é desenvolvido pela sua empresa, mas que é vendido na App Store, lá na loja da Apple. Como que isso é feito? A pessoa que compra esse aplicativo faz o pagamento para a Apple e a Apple repassa para você. Mas você, como sendo desenvolvedor daquele app, o seu cliente é aquele consumidor final, é o cara da ponta que pagou para a Apple. A Apple não te dá todos os dados desse cara para você emitir a nota para ele. Hoje não é uma coisa transparente.
né? Eles até nem têm interesse tanto de abrir essa base toda. Vai ter que abrir, porque agora a gente vai ter essa questão da legislação mesmo obrigando nós que vendemos esse software, esse aplicativo, a emitir a nota para quem de fato vai utilizá-lo. A parte de financeiras aqui, vou falar muito rapidamente, até em função do tempo, mas para o setor financeiro, a reforma tributária é uma coisa que realmente revolucionou, porque mexeu em muita coisa, né? Então, pensando só no IVA, né, a gente tem lá um imposto que sobre consumo e que, se a gente for ver em vários lugares do mundo, ele nem incide, ele tem uma isenção aí para o setor de serviços financeiros. O spread não é tributado por um imposto de consumo em vários países. Aqui veio essa regra, o setor financeiro vai ser tributado. Também havia outros problemas de não ter essa tributação, a gente sabe, né? Tem um acúmulo de crédito, uma série de coisas, mas ele veio para isso. Mas o fato é que tem essa novidade aqui de imposto sobre consumo em cima de spread. Outros serviços, como tarifas, comissões, sim, são tributados em outros países, aqui também serão, até o regime é diferente, né? Tarifas e comissões vão ser lá tributados pelo regime geral, e para o spread você vai ter uma regra específica, um regime específico. Mas a gente vai ter essa questão também das obrigações acessórias de tarifas e comissões, que a gente também imagina que seja um impacto bem grande, dada a granularidade do setor, né? Depois, bem rapidinho, split payment é um mundo, tá? Daria para ficar falando aqui dias sobre split payment, porque realmente é um sistema extremamente complexo, mas aqui só alguns pontos para reflexão mesmo. Então, é um projeto mais complexo do setor financeiro do que a gente ouve aí do setor financeiro falando, porque mesmo o Pix, que foi um projeto super complexo, hoje, se a gente for pensar no Split, o Split vai mexer com todos os arranjos de pagamento, né? Ele vai fazer Pix, ele vai fazer boleto, TED, ele vai fazer cartão de débito, cartão de crédito, vai estar tudo dentro do sistema. Então, todas as transações que acontecerem usando qualquer um desses meios de pagamento vão estar dentro do sistema do Split. A gente teve algumas experiências em outros países do mundo, né, de Split, e alguns acabaram porque o Split ele é muito importante para essa questão mesmo de sonegação fiscal, que foi trazida aqui pelo API, a Vanessa comentou também. Não tenho dúvida nenhuma de que é um sistema importantíssimo para evitar esse tipo de fraude, que é uma coisa que é um problema bem grande no nosso país hoje. Mas ele também é um sistema muito complexo e acabou que, em alguns países, por até pressão dos setores privados, eles acabaram depois ficando só para algumas operações específicas. Em alguns setores onde, de fato, você tinha mais fraudes, ou em alguns serviços só que envolviam órgãos públicos, em outros o Split acabou não, entre aspas, pegando, né? Mas aqui ele está sendo desenhado para pegar, né? Então, o que a gente vê do lado da empresa, né? A gente tem uma questão prática, que é o desenvolvimento desse sistema, né? Então, se a gente for pensar no setor financeiro, ele tem um desafio gigantesco para pôr isso de pé, né? Depois o Robson vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas é um sistema bastante complexo. Então, você tem um custo envolvido nisso tudo das empresas para desenvolver, implementar, operar e depois manter esse sistema rodando, né? E isso, até agora, assim, é um custo das empresas e é um serviço que está sendo prestado para o país, mas não tá tendo nenhuma contrapartida, né? E uma outra questão bastante importante para o Split, que as instituições que estão envolvidas nisso, e que é um princípio desse processo todo, é que ele seja sempre implementado de forma isonômica e simultânea para todos os meios de pagamento. Isso porque, se você coloca no Split Payment, por exemplo, só transações, num primeiro momento, só transações realizadas com o cartão, é natural que muitas das operações migrem para um outro meio, por exemplo, um Pix, que não esteja, caso isso aconteça. Isso vai matar uma indústria, né? Então, assim, para manter a competição, é fundamental que
todos os meios de pagamento entrem no split de forma simultânea e isonômica. E isso já foi dito, inclusive, pelo API muitas vezes, que esse é o princípio mesmo, e a ideia é sempre seguir simultaneidade e isonomia. Bom, por fim, aqui, só por setor de tecnologia, uma parte muito rápida, mas é porque é um setor que realmente sentiu muito com a reforma tributária. Que eu não estou falando de pagamentos, estou falando de tecnologia pura. Desenvolvimento de software, body shop, serviços de outsourcing, etc. Por quê? Porque são serviços, um setor que ele tem um histórico de benefícios pelo país. O país incentivou muito esse setor. Então, a gente tem leis aí que foram feitas ao longo dos anos e que ainda estão vigentes. Então, você teve lei de inovação, lei do bem, que são importantíssimas e que fizeram do Brasil um celeiro mesmo de grandes talentos aí nesse setor de tecnologia, e que desenvolvem para vários setores. Agro é farmacêuticas, pagamentos mesmo, fintechs, etc., são setores que usam demais a tecnologia e que têm esses regimes aí durante os anos que foram impostos aí pela legislação. E o que a gente viu agora com a reforma é uma coisa que, de fato, tem um prejuízo aí para o setor. Porque a gente tinha, pensando em impostos de forma bem geral sobre faturamento do setor de tecnologia, a gente tinha o PIS/COFINS cumulativo a 365, né, para o software desenvolvido aqui no país. O importado era 9,25, você tinha uma penalidade para o importado justamente para incentivar o desenvolvimento interno aqui. Você tinha a desoneração da folha de pagamento, lembrando que é um setor em que o maior custo é gente, né, para desenvolvimento. E você tinha o ISS ali a 2, depois 2,9, então você tinha uma tributação geral ao redor de 11%. Agora, com a reforma tributária, o setor de tecnologia ficou no regime geral, então as alíquotas aí do que foi divulgado até agora, né, em torno aí de 26,5%. O maior custo continua não dando direito a crédito, que é folha, e que pela não cumulatividade de fato não tem que dar, porque você tem que tomar crédito em cima do imposto pago na etapa anterior, então folha de pagamento não acontece, mas você teria que resolver isso de uma outra forma. E aí uma das formas é a desoneração de folha. Acontece que a folha foi reonerada, né? Então, nos estudos que foram feitos até agora, pensando na transição inteira, o impacto é que em 2033, quando tiver tudo implementado, a carga tributária dessas empresas triplica. Então, assim, aqui é mais uma provocação para a gente, pensando como país, o que o país quer para esse setor, né? O que a gente vai ver com esse aumento todo, se a gente vai exportar talento e ter que importar serviços, se vai valer a pena para as empresas investirem aqui ou contratarem de fora, ainda que tenha imposto de importação. Mas, de fato, o custo e o impacto para o setor de tecnologia na reforma foi bastante alto. Então, gente, é isso. Era só para dar esse panorama. E eu passo a palavra agora para quem vai ter que dar a solução para tudo. Obrigada, viu, gente? Muito bem. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi muito bom compartilhar aqui a nossa experiência. Já vou passar a palavra para o Luiz, que o Luiz resolve o resto. Então, pessoal, a ideia aqui é falar um pouco de tecnologia. A Vitória disse que ia fazer perguntas mais simples para mim, mas ela mentiu para mim, né? Colocou contra a parede e vou tentar te ajudar um pouco com as respostas, tá? Não tenho todas. Eu gosto de dizer sempre que a gente é o time de tecnologia do governo federal. E quem entende de negócio e da tributação são os especialistas tributários, né, Luiz? Mas então, vamos tentar falar um pouquinho do que a gente conhece. Essa questão, eu começo com esse cronograma, gente, porque é o seguinte, para vocês entenderem, e você foi muito feliz em falar que a nossa transição é curta. A transição para o IBS, lá vai até 32.
Então, eles têm ali um período de se adaptar, de se organizar, de criar uma aprovação assistida efetiva. A gente chegou em 23 sem ter projeto ainda aprovado, a lei 214 nem existia. Em outubro, o secretário nos chamou lá na sala dele e falou assim, tem que entregar a reforma do 1º de janeiro de 26. Foi assim. E a sua transição é 1 ano. Então, a gente tinha que planejar o projeto pensando assim, de como organizar um time com tanta incerteza. A gente sabia que a única coisa que ia acontecer é que haveria mudanças. Cada um dos sistemas que a gente construiu 14 sistemas nesse período de 2 anos. Tá? A gente envolveu 250 pessoas dedicadas à reforma tributária. Você contratou mais 1.000 empregados. Não somente para a reforma, mas 1/4 dessa contratação está dentro da reforma. E destacou as melhores pessoas que a gente tinha dentro da empresa para estarem dedicadas ao assunto. E, no princípio de inovação, qual foi a estratégia que eu, como gestor do projeto, utilizei junto com o nosso time, com as diretorias da empresa? A inovação, o princípio básico dela é você errar mais cedo possível para você evoluir. Então, ao longo do processo, a gente foi fazendo entregas de software para ver se fazia sentido. Basicamente, um processo de prototipação evolutiva. Então, com isso, o primeiro ensaio nosso em 24, nos 3 primeiros meses, foi, gente, vamos ver se faz sentido transformar a ideia e a legislação na praticidade da tecnologia. E aí começamos a desenhar os rascunhos tecnológicos para chegar onde chegamos hoje. E aí, curiosamente, eu estive num evento em junho do ano passado e apresentei na nossa arquitetura até então desenhada no projeto. E voltei a esse ano, no mesmo julho, e apresentei um novo desenho. Aí eu olhava os 2 desenhos, curiosamente, no meu WhatsApp, a mesma pessoa me pediu as apresentações, eu comparei as duas. Parecia que a primeira era meu desenho de 5ª série, e hoje eu estava numa pós-graduação, entendeu? Então, a tecnologia evolui muito. E a gente tem que criar uma solução capaz de se adaptar. Foi essa a estratégia, tá? A gente pensou muito numa evolução tecnológica natural que suportasse as mudanças. E aí veio outro apelido que eu ganhei ao longo dessa história, que é a flexibilidade, né? Eu sentava todo dia, pessoal, tem que ser flexível. O negócio tem que suportar mudança. E aí, depois de 80 vezes que eu falei isso, eu ganhei mais um sobrenome. Vamos lá. Então, a partir de abril, a gente construiu e fomos fazendo entregas bimestrais. Outra estratégia de projeto. Precisamos cadenciar o time. Mas, inicialmente, não tinha um objetivo comum. Então, primeiro estabelecimento, 2 em 2 meses tem que ter entrega. Mas vou entregar o quê? Se você não tem o que entregar, você não vai entregar. Você vai evoluindo o entendimento do negócio e vai embarcando no projeto ao longo do tempo. Então, foi assim, junho, agosto. Já em outubro, a gente colocou uma pimentinha. Olha, agora tem que integrar alguma coisa integrada. E aí os softwares começam a fazer sentido entre si. Os 14 sistemas precisam começar a conversar. E já em dezembro, ele falou assim, olha, agora o enfoque é produzir insumos prontos para a aprovação assistida. E aí, aos poucos, os times foram entendendo as demandas e a gente foi adotando e construindo o software que foi entregue agora em junho desse ano para o piloto. Tá? A ideia do piloto original, quando a gente pensa, né, como é que a gente vai evoluindo, né? Eu falei, se eu preciso botar esse piloto lá em outubro de 24. Não deu. Aí, teve que trazer para junho. Então, assim, tudo a gente vai planejando, nem sempre tudo dá tão certo assim. E ao longo dessa história, voltando à questão da inovação, só a aprovação assistida a gente reescreveu ela 4 vezes. Porque não, o regulamento é outro, não é bem isso que a gente tem que fazer, o tratamento do documento é diferente, e aí a gente foi chegando no estado da arte que eu imagino que estamos hoje em relação a esse tema. Ela é o carro-chefe do projeto, né, a aprovação assistida, bem como o próprio split, né, que você citou. O split ele é uma questão negociável na reforma tributária brasileira, no que se refere a garantir aí a extinção do fato gerador, do tributo mais próximo do fato gerador. E aí estamos no processo de implementar e ir para janeiro de 26 com a plataforma CDF pronta. Nesse período todo, gente, uma coisa que eu gosto de dar esse recado desde já, a gente tem conversado sistematicamente com o comitê gestor, tá? O pré-comitê gestor, vamos dizer assim. Não há irmãos brigados nessa história, não. São todos irmãos, não são tão siameses como deveríamos, mas a gente tem discutido uma maneira de harmonizar. Harmonizar não quer dizer que seja igual, mas que tenha a mesma tendência, a mesma forma de se implementar.
o comitê gestor já está implementando a plataforma de IBS. O portal único da reforma, que nós estamos construindo no CEP, ele será utilizado baseado na tecnologia do GovBR para ser um front-end para ambas as partes. Você vai acessar uma informação de CBS que vai te responder o CEP. Mas quando você acessar uma informação de IBS, que vai te responder é a plataforma do comitê gestor de maneira natural. E você nem vai perceber isso, porque o design system visual é o mesmo. Tá? É mais ou menos nessa linha que a gente buscou criar uma tecnologia mais padrão. Tá? E aí eu vou mostrar uma das minhas questões aí de orgulho, que isso aqui é uma parte da nossa solução, bem simples, né? E vamos explicá-la para vocês aqui de uma maneira muito natural, tá? O que acontece? Eu não gosto de falar sentado, não. Pode ficar em pé? Fica à vontade. Aí eu fico mais tranquilo, me sinto mais em casa. Só que tem um degrau aqui perigoso. Pessoal, então é o seguinte. Desculpa, Luiz, ficar um pouquinho na sua frente, mas não é muito educado, não. A mãe não gosta que fale isso, mas vamos lá. Gente, ó, vocês estão aqui, ó. A ideia é continuar estando aqui emitindo seus documentos fiscais. O que é a premissa básica do nosso projeto? Emissão de documento fiscal por vocês. Então, quando você fala que ainda não tem layout pronto, tem layout pronto de alguns documentos fiscais, sim. Não tem da DERE, que você quer que já fica pronto. Né? Então, assim, o documento fiscal já tem tarefa para vocês, espero que vocês estejam fazendo. Destacar e atualizar o documento XML para entrar em 26 em berço expandido. Só precisa fazer isso. E entender, ao longo de 26, como será essa tal de apuração assistida. E vão surgir bastantes novidades. O que muda no dia a dia de vocês a partir de 27? Hoje vocês são empresas que têm, em relação à tributação, uma visão declarativa. O que quer dizer isso? Você submete o documento fiscal, automaticamente gera crédito para o seu parceiro de negócio, ele fica feliz com vocês. Aí depois você faz uma declaração, de uns tempos, um SPED, faz o CTF Web e só aí que você confessa a dívida. Então, isso é o dia a dia de hoje. E aí você, nesse período todo, quando você emitiu o documento, você fez um exercício de interpretação subjetiva da lei, e aí você tem que fazer uma associação religiosa para saber se, poxa, passa 5 anos de pressa para não cair em malha. Não é assim? Né? Então, a ideia da reforma é transparência, previsibilidade, te mostrar de cara o que está acontecendo. Então, quando você olhar esse fluxo aqui, ó, opa, perdão. O documento chega para a gente, no nosso ambiente, na base nacional do CERP. Como é que chega? Vocês vão enviar alguma coisa para a base do CERP? Não. Continua autorizando o documento fiscal na administração tributária competente da sua regra de negócio, da sua operação comercial. Se você é Estado, você faz, mas você faz, normalmente, a emissão e a atualização do seu documento. Se você trabalha com serviço, um município competente da sua área de atuação. Quem vai nos enviar esse documento são as administrações tributárias. Então, tem uma integração já existente hoje. Toda a nota fiscal eletrônica de mercadoria, por exemplo, ela está na base do CERP já, desde 2006, quando eu iniciei o projeto lá atrás. Nos meus 36 anos de empresa, um dos desafios bacanas que eu enfrentei foi o próprio nota fiscal de serviço, nota fiscal, SPED, por aí vai. Então, assim, a base nacional vai conter, então, todos os documentos fiscais, todos os diversos documentos fiscais que existem, né? Fisco realmente, acho que o Luiz vai concordar comigo, né? Bem criativo para criar documento fiscal, né? Um dia eu vou buscar um negócio mais unificado, mas cada um quer ter um documento para chamar de seu. Né? Então, a ideia da simplificação é chegar em 33 com isso reduzido, menos obrigação acessória, um documento mais objetivo e mais flexível. Acho que fica bom essa frase aí. Bom, vamos lá. Então entrou aqui o documento. Nossa plataforma está esperando de estimativa, e aí a DERE ela vai afetar muito essa minha estimativa. Dependendo do caminho que ela for, a gente vai acertar a estimativa, dependendo não, vai ficar um pouquinho maior que esses 70 bilhões de documentos por ano. A gente está estimando que vamos tratar 70 bilhões de documentos por ano, 6 bilhões mais ou menos por mês, 200 milhões por dia, aproximadamente 30 mil por segundo. Esse é o poderio computacional que a gente adquiriu com investimento de 2 bilhões de reais ano passado na contratação e na criação de uma infraestrutura tecnológica que a gente batizou carinhosamente de nuvem soberana de governo. Tá? Por que ela é soberana, gente? É engraçado isso, né? O que é nuvem? Aí eu vou falar um pouquinho didaticamente aqui para vocês. O que é nuvem? Né?
Centro de dados, hoje, tem ambiente que a gente chama de on-premise, onde você compra um hardware e você implementa o seu software lá dentro e está dentro do seu centro de dados. Você pode até virtualizar esse hardware e usar máquinas virtuais. Esse é o conceito hoje de on-premise. Qual a diferença da nuvem para o on-premise, então? Também é um hardware. Se você olhar para as duas geladeiras, a gente brinca assim lá dentro, né, que o centro de dados é cheio de geladeiras, né? Vários servidores lá e vários computadores. Se olhar para as duas, você não vê qualquer diferença. A diferença ali está no software que gerencia aquela informação. Então, a nuvem nada mais é do que uma máquina computacional que permite a criação de máquinas virtuais dinamicamente. Mas qual é o critério dessa criação dinâmica? O throughput de chegada de informação. Quando eu preciso, imagina, um on-premise, se eu digo, por exemplo, que o sistema da Vitória lá vai fazer, precisa, para poder funcionar bem, não dá impactar, precisa de 20 servidores, às 24 horas do dia, aqueles 20 servidores vai estar dedicado para ela. Né? E aí, muitas vezes, na parte do dia, vai ser máquina ociosa, sem uso. Em outra parte, com pico alto de volume. A nuvem não. Aí me dá a capacidade de eu transferir o poderio computacional daquele hardware para aquele serviço que mais precisa daquele poderio computacional. Que a gente chama de elasticidade. Então, quando você tem um volume grande de processamento, você aumenta soldados daquele processamento para você dar o mesmo throughput de resultado para o mercado. Isso que é o conceito de nuvem. A gente comprou e implantou isso dentro do certo. Já chegaram já os caminhões com todo o hardware, já estão configurados, Brasília e São Paulo, e o time já está implementando o piloto dentro dessa infraestrutura. Muito bem. A nuvem, então, vai rodar a reforma, o documento chega aqui e a gente faz o processo de esteira produtiva. Outro termo que a gente usou bastante na nossa arquitetura é a ideia que o processamento seja near real time. O dado vai chegando, a gente vai processando. Então, a gente trabalha com o enriquecimento cadastral, as regras de negócio tributário. Aí aquele exercício de adivinhação acaba, né? Porque o auditor fiscal entra do nosso sistema, no mesmo portal, ele interpreta a legislação e já cadastra no sistema quais são os enquadramentos tributários. Nesta hora que a gente define cada operação, você cola o enquadramento tributário na ótica do fisco. Então, mesmo que vocês utilizem a nossa calculadora, que é o que a gente recomenda, qual é o objetivo da calculadora? É entregar para vocês uma ferramenta clara, com código aberto, com a interpretação do fisco, para que o dado que vocês vão nos enviar seja em maior compliance possível. A chance de dar problema é mínima, mas pode dar ainda, não tem problema. Se der, a gente vai mostrar, marcando aquela informação dentro do nosso ambiente e te disponibilizar consultas para você ver, opa, essa operação aqui está legal, bateu o meu cálculo quando eu vendo. Essa está diferente. Vocês vão ter duas alternativas. Opa, eu estou certo, a gente ainda vai criar uma ferramenta, inclusive, para quando você estiver certo. Eu vou dizer para o governo, olha, a interpretação, na verdade, não é bem essa. Segundo o artigo tal, parágrafo tal, lei tal, meu tributo teria que ser esse. E quando chegar essa informação, a funcionalidade vai poder ajustar isso naturalmente a partir de 2027. Agora, se você estiver errado, você vai ter a opção já de emitir uma nota de débito ou de crédito para ajustar essa questão sem precisar de se preocupar com malha. De maneira transparente. Então, cada uma das operações vão estar lá destacadas para vocês verem. Muito bem. Deixa eu sair lá que eu estou gastando tempo demais. E aí, gente, já estamos discutindo split. Com os arranjos de pagamento, está certíssimo. Cada um dos arranjos vão entrar em paralelo. Isso é uma premissa do API mesmo. E a gente está discutindo como viabilizar isso de maneira tecnológica que impacta minimamente os arranjos de pagamento. Hoje o arranjo já faz split. O que já faz split? Ele passa lá um cartão de crédito, parte daquele valor é a taxa da administração do cartão. Então já dividiu. Você já recebe um líquido. É mais ou menos esse conceito. O que muda mais? A gente vai criar uma linha adicional aqui, ó, com arranjo, falando assim, olha, você agora chama a API do governo e vou te dizer quanto de crédito que aquela empresa tem para você abater no split. Uma chamada adicional para você fazer essa atualização e depois uma outra chamada para você mandar esse valor para o Tesouro. Não é conta única, tá? Tem uma parte na conta única de Tesouro, que é o governo federal, e tem uma parte na conta do Comitê Gestor. São essas principais mudanças no arranjo de pagamento, tá?
Outro modelo de split classificado vai ter uma tabela disponível para os arranjos de pagamento com os percentuais do simplificado por segmento de negócio. Muito bem, acho que é isso. Aí, esse aqui eu gosto, daquele exemplo de nuvem que eu estava citando, gente, é só para vocês entenderem um pouco mais da arquitetura do CEP, tá? A gente deixou tudo desacoplado. Cada módulo está aqui, ó, é independente. Aí que eu quero aquele exemplo que eu falei de elasticidade. Vamos supor que, olhando esse desenho, a sua informação trafega, eu enriqueço o cadastro, motor de regras, calculadora, faço toda a preparação, faço o cálculo e mando para a apuração assistida, ela atribui o crédito e o débito para quem de direito. E aí, na nossa monitoração constante, então, outro princípio da nossa plataforma, rastreabilidade, transparência e monitoração. A gente percebe, por exemplo, que em determinado momento do dia, vamos supor que nosso motor de regra está lento. Como é que a gente resolve isso? A gente cria mais processos de motor de regras de maneira dinâmica e ele faz com que a coisa flua naturalmente. Essa forma de conceber o sistema nos garante seguramente que o sistema nunca vai parar. Determinado módulo pode ficar mais lento e a gente vai resolver isso de uma maneira mais efetiva e rápida. Tá? Então, assim, a consistência e a disponibilidade vai ser muito mais efetiva para todos vocês em relação ao uso do sistema. Muito bem. Aqui eu trouxe uns desenhos de split, só para finalizar minha fala. Vou explicar dois modelos aqui bem rapidamente. B2B, atacadista e varejista. Split só vai entrar em 27. Opcional. O mercado vai decidir a forma de adesão no split. Tá? Então, imagine essa seguinte operação aqui. Ó, R$ 126 de operação de atacadista para o varejista, onde o IVA é de R$ 26. O que é o split nesse caso aqui? O arranjo de pagamento vai pagar R$ 100 para quem vendeu e os 26 ele vai distribuir entre o comitê gestor e a Receita Federal. Simples assim. Tá? Muito bem. Só que quando ele fizer esse pagamento no que a gente está chamando de split inteligente, que é o offline, esse pagamento vai ser feito aqui nesse varejista e não foi considerado nenhum crédito dele. Ele atribuiu um crédito para o comprador e ele extinguiu aquele débito dele. Na venda seguinte, o varejista vendeu para o consumidor final. Vou voltar para cá. Então, o consumidor final comprou e aí gerou, obviamente, que o varejista vai vender um pouco mais caro e aí é R$ 189 a venda daquele produto. Nesse caso, considerando o IVA, R$ 39 é de imposto. No offline, o que vai acontecer? Também, 150 vai para quem vendeu, 39 vai para o comitê gestor e para a Receita. Mas percebam que tem R$ 26 ali que não deveriam ser cobrados. Como está offline, em até 3 dias úteis, quando ele dado chega na apuração assistida, a apuração assistida vai identificar que o varejista tinha um crédito de R$ 26 que não deveria ter sido cobrado totalmente, a totalidade daquele tributo. Ele vai devolver para a conta corrente do varejista em até 3 dias úteis esse valor. A promessa da Receita e o objetivo da Receita é fazer isso em 24 horas. Já o online, que é o super inteligente, nos nomes maravilhosos, que é o API, quem posso fazer, ele já não está aqui mesmo, ele foi embora. Então, beleza. Então, acontece. Aqui, ó, tem aqui não dá nada no lado do B2B, beleza? É uma venda sem crédito e tal, 26%. Já no varejista, na hora de cobrar aqueles R$ 39, aí que está a complexidade um pouquinho maior, tá? No processo de split. Que aqui entra uma terceira API no negócio. O que acontece? Quando ele for fazer esse pagamento aqui do 189, ele, além de separar o dinheiro, antes de descobrir que eu tenho 26, ele vai ter que chamar aquela tal de plataforma do governo e perguntar: quanto que o varejista tem de crédito? Ah, tem 26. Ah, beleza. Aí ele avisa para o arranjo que é para descontar só 13. Entendeu como é que é na fila do pão isso acontecendo? Eu estou aqui, vou para lá, vou para cá e volto para cá para descontar. Então, a chance disso dar problema é grande. Por isso que não vai entrar. Né? Por isso que não vai entrar de imediato. Precisa consolidar essa tecnologia para minimizar esse impacto. E uma maneira viável de fazer isso que a gente está pensando é: pega um cache da informação e joga lá dentro do arranjo de pagamento. E atualiza esse dia de hora em hora. Eu não tenho que sair do ambiente dele. Então, está no campo de discussões. Vamos evoluir isso ao longo de 26. Não se preocupe com isso agora.
Tá bom? Então chegou aqui, ó. Na verdade, o que vai descontar dele, desse formato, somente R$13, o impacto do fluxo de caixa é menor. Né? Beleza. E por fim, o simplificado, e esse aqui é só para mostrar um exemplo das duas maneiras do simplificado para o consumidor final. A ideia do simplificado é a seguinte, olha, cada segmento vai ser estudado, daí a importância, gente, de vocês destacarem em 2023 os documentos fiscais. Por que isso? Mas não vai arrecadar, por que faz sentido esse destaque? É porque a gente tem uma rede de inteligência de entender o comportamento do mercado. Isso vai nos dar substância para saber, opa, o segmento de agro não faz sentido cobrar tarifa cheia, porque tem muito crédito. Em média, pelo que eu vi aqui, está ficando em torno de uns 15% só que é efetivo o cálculo da alíquota efetiva. Isso vai nos dar insumo para decidir qual que vai ser o simplificado para o consumidor final. Eu não vou cobrar imposto para ficar devolvendo toda hora. Essa aqui é a ideia. Então, vamos supor o seguinte, ao estudar um segmento, a gente definiu que o 10% para aquele segmento é bom. Então, na hora do split do B2C, veja que o cara que está vendendo, ele recebe mais de cara. Eu desconto só 10%, né? Só vai R$15 lá para o fisco, e ele já recebe os 150 e mais 24. E veja, ao chegar na apuração assistida, eu ainda percebo que não era 15, era 13. Eu ainda devolvo em até 3 dias úteis R$2. Vamos fazendo esse mesmo TANI. Ah, mas 10% então está muito. Se a gente fizesse um pouquinho abaixo, vamos trabalhar com 8%. 8%, olha que legal. Eu paguei, na origem, R$12, ou seja, descontou um pouquinho menos do que deveria, mas eu te deixei mais feliz com fluxo de caixa maior, e no final do mês você vai emitir um boleto para mim, pagando a diferença de R$1. Então, é mais ou menos esses estudos que a gente está fazendo em relação ao split. Tá bom? Vou terminar por aqui para não cavar seu tempo todo aí. Obrigado, Robson. Deu para a gente ter aí uma ideia de como o governo tá pensando essa arquitetura tecnológica aí para ajudar no recolhimento. Agora com a palavra o Luiz Márcio para falar um pouquinho da visão do Estado. Pois não, obrigado, Diogo. Primeiro eu queria cumprimentar todos, né? Uma grande satisfação estar aqui, né? Agradeço o convite que o escritório fez a mim, né? Cumprimento o Eduardo, né? O Filipe pelo convite. É uma oportunidade, né? Do Estado, né? Que é um Estado de São Paulo, né? Que é um dos participantes de todo esse processo, né? Ativamente empenhado aí no processo de reforma tributária, como nós vamos falar agora. E está aqui aprendendo, né? Com os técnicos, né, já foi, né, falado por aqui, da Vanessa primeiro aqui com o Robson, né, com a Vitória. É sempre muito importante essa interação. Para, digamos, fazer uma divisão do trabalho, né, já com toda a parte tecnológica já assumida muito bem pelo Robson, eu procurei estruturar aqui a minha fala, vou procurar fazer isso rapidamente, colocando assim, digamos, como que os estados e municípios, né, numa nova realidade, estão estruturando essa ideia, né, de afinal, assumirem, né, a administração do ICMS, né, que é o tributo gêmeo aí do ICMS. É sempre uma situação um pouco mais complexa, né, porque, é claro, no governo federal, é como o Robson falou, né, chega o ministro, né, convida lá o responsável pela SERPO, chama o secretário da Receita Federal e ali as decisões são tomadas rapidamente, porque, é claro, o corpo técnico, né, vai alimentando o órgão decisório, mas o órgão decisório é meio que até, né, na estrutura de pirâmide hierárquica, né, chega lá fácil e se tem a decisão. No caso do IBS, esse processo é um pouco mais complexo, né, porque nós somos 27 estados, nós somos milhares de municípios, né, e a estrutura decisória, né, foi estabelecida através do comitê gestor. Que, de qualquer forma, embora seja um colegiado mais reduzido, é claro, os 27 estados estarão representados no comitê gestor e será uma fração dos municípios, né, os municípios irão, digamos, eleger, né, os seus 27 representantes, né, para ter uma paridade com os estados, mas, é claro, é um colegiado e o processo é sempre um pouco mais complexo, mas não deixa de ser também interessante, Robson. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência, tá? Eu havia preparado uma né, aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Bom,
representa aqui a Secretaria da Fazenda, né? Vamos ver o que eu posso falar disso daqui. Eu imaginei o bate-papo aqui nesse dia, né? Falar um pouco desse relacionamento contribuinte com o fisco no IBS, falar um pouquinho da apuração do IBS devido, embora eu acredito que o Robson aí já abordou isso de uma forma muito rica, né? Mas vamos ver se tem alguma coisa a mais que eu possa acrescentar. E falar um pouquinho do IBS em 2026 também é algo muito simples, né? Porque desde o primeiro momento, desde que o OAPI chegou aqui, ele já começou a tentar tranquilizá-los a respeito do que vai acontecer em 2026. Bom, assim, isso daqui também já foi abordado pelo OAPI. Digamos, eu quis destacar aqui o que é o princípio, né, que vai nortear uma série de decisões que vão estar expressas ao final no regulamento, que todos vão poder ter acesso, espero eu que no futuro não muito distante. Tá? É assim, a própria lei complementar, ela já coloca aqui do lado direito, né, da parte do fundo em branco aqui, que o IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade. Né? Isso leva o quê? Né? Quebrar um paradigma que nós temos agora. Né? Se alguma coisa a gente pode dizer a respeito do ICMS é que ele não obedece esse princípio de neutralidade. Né? Ele interfere brutalmente nas decisões de consumo e, sobretudo, da organização da atividade econômica. Né? Em particular, no que diz respeito à distribuição geográfica, digamos assim, da produção e distribuição de bens, de mercadorias, né? No caso aí do ICMS, no Brasil. Isso tudo por quê? E aí eu volto para o lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui eu pensei duas, digamos, manifestações que estão numa obra do Ricardo Varsano, que eu coloquei lá no final aqui, para quem tiver interesse. O Ricardo Varsano é um técnico assim, muito interessante, tá? O pensamento dele. É um economista, né? Super graduado, né? Participou, digamos, não só da academia aqui no Brasil, né? Acho que ele é mais ligado à FGV do Rio, mas também digamos, a tudo que se pensou em termos de reforma tributária, logo em seguida, e sobretudo naquele período inicial, logo em seguida à promulgação da Constituição Federal de 88. E uma das questões que o Ricardo Barcelo colocava é, por que esse ICMS não dá como para considerar que seja de fato um IVA propriamente dito, pelo menos com toda a potencialidade que tem o imposto de valor adicionado pelo mundo afora em relação às melhores práticas internacionais. E aí ele identificou, olha, o pecado capital do ICMS é adotar um princípio híbrido, né, de origem e destino. Onde? No comércio interestadual de mercadorias, né, que é a base de incidência do ICMS. Isso causa inúmeras distorções que, além de empobrecer o tributo, gerar aquele empossamento de créditos, né, que o API tanto destacou, que é uma das grandes imperfeições do nosso sistema atual, ele também acabou estimulando o que nós chamamos aí de guerra fiscal. E que isso também, a guerra fiscal é a própria manifestação de que o princípio de neutralidade do ICMS não é obedecido. Ainda nessa obra do Ricardo Varsano, ele colocou ali, quando ele compara, né, é uma obra muito rica, né, é disponível na internet, né, só você colocar o Ricardo Varsano aí, BID, deve aparecer fácil aí por esses sites aí de procura, né, a obra que é disponível, né, pode ser baixada imediatamente. Então, entre outras coisas, o Varsano fez uma avaliação, digamos, naquela época, né, essa obra já tem uns 10 anos, das reformas tributárias aí, ou dos IVAs, né, ao longo do mundo aí, né, procurando essas melhores práticas. E aí ele chamou a questão da Índia, né, como é que a Índia estava discutindo, naquele momento era uma discussão ainda, né, agora a Índia já está com, digamos, um novo IVA implantado. E colocou que justamente lá na Índia também, que tem um sistema federativo, digamos, de certa forma semelhante aí ao brasileiro, né, que o princípio de destino seria formador, digamos, do IVA indiano e seria adotado nas transações interestaduais, né, entre jurisdições ali subnacionais da Índia, né, e, por sinal, adotando um mecanismo, né, que não foi o que o Brasil adotou. Né? O Brasil adotou a centralização de receita através desse órgão que é o Comitê Gestor. Né? A Índia não adotou esse caminho e ele acabou, por sinal, colocando em prática uma ideia
muito interessante do próprio Ricardo Varsano, né, que aqui ficou chamado de modelo barquinho de transferência de crédito entre jurisdições, entre os estados. E, de certa forma, a Índia acabou aproveitando, né, a Índia, né, do outro lado do mundo, acabou aproveitando uma ideia de um especialista brasileiro para implantar o seu modelo de adoção do princípio de destino. Então, por isso que eu falo, se é o princípio de neutralidade, é o nome que é dado na lei complementar, se isso não se confunde com a adoção plena do princípio de destino, tem muito a ver. Tá? O princípio de destino é um grande formador aí da eficácia, né, da adoção do princípio de neutralidade, sobretudo no IBS. Né? O governo federal não tem grandes problemas, né, em relação à CBS. Né? O maior problema aqui é no subnacional, né? Para onde vai e quem tem o poder de determinar as regras de incidência do tributo subnacional. Então, o que acontece? Né? Algumas atividades, algumas atuações continuarão sendo feitas pelas administrações tributárias. Eu noto isso, eu não sei se é uma dúvida que os assiste também, ou alguns. Afinal, tudo vai ser concentrado, no caso do IBS, no comitê gestor. O comitê gestor vai funcionar como, mais ou menos, como se fosse uma receita federal, né, onde tudo se concentra lá e tudo é resolvido no comitê gestor. Não vai ser assim. Né? É diferente. Né? O IBS é um imposto de competência de estados e municípios, em que, em alguns casos, né, em algumas atividades, né, digamos assim, próprias de administração tributária, os estados e municípios vão exercer essas suas competências através do comitê gestor. Mas, em grande parte, não. Vai ser a própria administração tributária que vai fazer o papel de fiscalização, né? Não vai ter uma equipe de fiscalização do comitê gestor, não existe isso, não está previsto na legislação e ninguém cogita isso fazer em nível regulamentar. Então, a fiscalização vai continuar sendo feita por auditores fiscais dos estados e dos municípios. Né? E é claro, vai ter que haver todo um conserto em relação a isso. Vai ter que haver um trabalho de coordenação. Quem vai exercer esse trabalho de coordenação é o comitê gestor. Né? Mas a fiscalização, o lançamento, como diz aí, isso daqui são termos aí tirados da Constituição Federal. E é claro que a Lei Complementar 214 não afrontou a Constituição, né? Ela seguiu esse modelo. Portanto, o que se espera do regulamento? Que ele vai detalhar como é que vai acontecer isso, né? Como é que os contribuintes vão se relacionar com o fisco. Afinal, eu me relaciono com o fisco municipal ou com o fisco estadual? Né? Pode ter uma ideia assim, eu sou uma instituição financeira, eu presto um serviço financeiro, isso, digamos, tem a ver mais com o ISS, então, por isso eu vou me relacionar com o município. Não é assim, não vai ser desse jeito. Né? Temos que apagar essa memória do que era no passado e, na verdade, o regulamento é que vai dar regras de qual vai ser a administração tributária que vai ser responsável tanto pelo atendimento, né, que, digamos, é o dia a dia, né, de relacionamento do contribuinte com a administração tributária, quanto quando houver a necessidade, né, ou for o momento de se fazer uma fiscalização. Quem que vai fazer essa fiscalização, de que forma? Quem vai definir isso? O regulamento. É claro que a lei complementar ela já deu, digamos assim, uma visão geral de como vai acontecer. Né? Eu só destaco, por exemplo, no caso da fiscalização, a própria lei complementar, na verdade, o PLP 108, né, que está sendo discutido, né, ele já tem uma versão aprovada na Câmara e agora o Senado acabou de ser apresentado um relatório, não parecer, né, primeiro, né, pelo relator do projeto, que é o senador Eduardo Braga. Muito bem, o regulamento vai detalhar todas as especificações da lei complementar, que ainda não estão totalmente definidas, né, mas ele vai detalhar como é que vai ser a forma de atendimento ao contribuinte, quem que vai, afinal, atender. Né? Não vai ser essa regra do passado. No passado era mais próximo do município, então vai ser o município. Não vai ser isso. Tá? Vai ser uma regra de como vai ser esse atendimento, digamos assim, pela administração tributária, qual vai ser a competente, né, para fazer esse atendimento. É claro que vai ser uma regra tranquila, como o API colocou, né? Não se pensa em fazer nada de forma sodada, é algo que está sendo pensado, estão se discutindo algumas possibilidades, mas é claro, a ideia é sempre ter uma abrangência, né, para todo contribuinte, ele ter, digamos, a plena noção de a quem ele deve se dirigir, né, no seu dia a dia. Da mesma forma, as atividades de fiscalização e cobrança também serão a cargo da administração tributária, o regulamento também vai detalhar isso.
No caso da fiscalização, é claro, né? Como eu disse, a influência do princípio do destino no novo sistema tributário. Se ele não é o esteio geral, né? Se não se pode dizer que ele resume tudo, né, do que diz respeito àquela questão do princípio de neutralidade que norteia o novo sistema tributário, ele tem uma influência muito grande. Então, é claro que, por exemplo, na fiscalização, né, hoje, via de regra, no caso do CMS, por exemplo, o contribuinte é fiscalizado pelo Estado, né, onde tem o seu estabelecimento. Agora, né, com a adoção do princípio de destino, é claro, outros interessados vão poder se manifestar, no caso da administração tributária, né, de fazer algum procedimento de fiscalização e, se houver mais de um interessado, é claro que vai ter que chegar no momento em que esse processo seja coordenado. Para quê? Para justamente evitar de que inúmeros representantes do fisco venham ao mesmo tempo, simultaneamente, bater a porta do contribuinte querendo iniciar um procedimento fiscal. Então, é claro que isso vai ter que ter uma coordenação, né? A própria lei, o projeto de lei já prevê isso, e essa coordenação vai ser feita pelo comitê gestor, sem afastar o papel final, né, que vai ser da administração tributária, exercer de fato a fiscalização, eventualmente através do que a gente pode chamar aqui de um consórcio, né? Digamos, várias administrações tributárias vão poder estar interessadas em fazer a fiscalização de determinado contribuinte, várias que eu digo, inclusive, de esferas diferentes, né? Alguns estados, alguns municípios, alguns, né, mais estados, mais municípios em algum caso, ou vice-versa, mas sem problema, tá? A partir desse processo vai ter, é claro, um líder, né, que a lei, em princípio, chamou de o titular, né, do procedimento fiscal, vai ter um cotitular. Se tiver estados e municípios, vai ser sempre assim, né? Se o titular for estado, o cotitular é o município daquele estado, né? Se o titular for um município, o cotitular é o estado onde aquele município se insere. Mas se houver outros interessados, serão participantes do mesmo processo, do mesmo procedimento fiscal, que no final, se for o caso de fazer um lançamento, né, após o procedimento de fiscalização, vai ser um lançamento único. Ainda que tenham, digamos, muitos interessados ali, né? Quer dizer, muitos a receber. Então, o comitê gestor, ele tem essas competências, aí são exercidas exclusivamente por meio dele, né? Isso está muito claro, né? Editar regulamento, então o regulamento vai ser único, vai ser editado, do IBS vai ser editado pelo comitê gestor, e é claro, ele vai ter o papel de arrecadação do imposto aí, por todo esse processo que, afinal, para realizar o princípio de destino, né? Para operacionalizá-lo, o Brasil foi pela lei centralizar, por uma série de motivos, né, centralizar a arrecadação da receita para depois fazer a distribuição, né? Ao contrário de outros países, como eu acabei de citar, é o caso da própria Índia, que não foi por esse caminho. E também o contencioso administrativo, né, com a questão do próximo painel, também é uma competência exclusiva, né, no caso do IBS, exercida exclusivamente através do comitê gestor. Apuração do IBS devido. É aquilo que já foi, acho que também desde o primeiro momento já foi destacado pelo API, também o Robson passou por lá. Quer dizer, o grande diferencial do novo sistema tributário baseado aí no IBS-CBS é que o aproveitamento do crédito é condicionado à verificação do efetivo recolhimento. Tá? Isso, digamos, é o que traz tranquilidade para que esse sistema funcione bem. Mas, é claro, para que isso aconteça, tem que haver, digamos, uma lição de casa feita pelas administrações tributárias, que é colocar à disposição, né, do contribuinte, né, que adquire, né, um bem ou serviço, né, que tem um certo fornecedor, que esse adquirente ele possa ele efetuar o recolhimento. Porque ele efetuando o recolhimento, é claro, uma vez que o recolhimento houve, ele tem direito ao crédito, né? Então, essa é uma lição de casa que, aliás, né, Robson, está sendo empenhada grande energia, tanto da parte do governo federal, quanto da parte dos entes subnacionais, né, para que isso seja uma realidade, tanto através do split payment, né, que, digamos, a linha B aí desse dispositivo da Constituição Federal, né, que o recolhimento ocorra na liquidação financeira, quanto também colocar à disposição do adquirente, como o Robson colocou, nem sempre vai ser conveniente que tenha o split payment, né? E provavelmente até ao longo do tempo, muito provavelmente, né, Robson, esse split payment vai ser implantado de forma, digamos, gradual, né? Então, para que o adquirente sempre tenha oportunidade, se ele entender que é conveniente, né,
ter acesso ao crédito, né, com certeza ele vai ter sempre a possibilidade de fazer o recolhimento do imposto de forma autônoma. Então, dado isso, qual é outro ponto? Se o crédito já está bem amarrado, a gente tem que se preocupar então com o débito, né? Como que ele vai ser? A lei complementar acabou usando o termo extinção, né? Na verdade, seria como vai ser feito esse recolhimento do imposto, digamos assim, que dá o direito ao crédito. E aí a própria lei complementar já dá aí algumas alternativas. Então, o que nós estamos chamando a atenção é o seguinte: tanto essas duas primeiras alternativas são as clássicas, tá? As que existem hoje, que todos conhecem, né? Através de um crédito que eu tenho, eu faço a compensação dos meus débitos. Muito bem, a diferença agora é que esse crédito tem que ter sido recolhido, né? Como eu acabei de falar. Mas é o processo de sempre, tá? Esse é o processo normal de extinção do débito. E o seguinte é o pagamento pelo próprio contribuinte, né? Ele tem lá, normalmente é um imposto sobre o valor adicionado, né? Quer dizer, normalmente ele tem um imposto, digamos, nas suas saídas, nas suas operações, um imposto envolvido, né? Devido maior do que aquilo das suas aquisições de bens e serviços agora, né? Então ele tem um saldo a pagar. Então, se fizer esse pagamento, ele também vai ter a extinção. O que nós queremos chamar a atenção aqui é na parte de baixo. Que débito que extingue? Né? Se for por esses mecanismos de compensação ao pagamento, a própria lei já dá o caminho. Né? A extinção vai ser imputada. Ou seja, na verdade, vai ser feito a compensação. Qual o débito primeiro que existe a extinção, uma vez que há um elenco de débitos a serem extintos, né? Sempre utilizando a ordem cronológica do documento fiscal. E no pagamento, da mesma forma. Né? Esse é um problema que hoje não existe, né? Não existe, por exemplo, no ICMS. Né? Não é algo que faça sentido no ICMS, até porque, digamos, todos os créditos no ICMS são aproveitáveis a princípio, tirando a questão aí de nulidade ou coisas assim, mas não é vinculado ao efetivo pagamento, como agora ao efetivo recolhimento do imposto. Então, essas duas formas aí de extinção, tanto a compensação como o pagamento, envolvem um débito, uma escolha, digamos, dos débitos a serem extintos através do modelo de imputação, que implica, na verdade, uma escolha que não depende independente, digamos assim, da vontade do contribuinte e do adquirente, né, por ordem cronológica que é feita, e outros critérios que possam ser estabelecidos no regulamento para facilitar a regra de negócio aí, se fazer, certo, Robson, né, lá no sistema de apuração, a maneira correta aí de escolher. Já os dois outros modelos, né, que são as grandes novidades, tanto o split payment, né, como esse recolhimento pelo adquirente, são justamente as possibilidades que vinculam, né, que permitem que a gente possa adotar esse esteio, né, do novo procedimento de apuração, que é a vinculação do crédito ao efetivo recolhimento. Esse sim é por vinculação. E aí faz todo sentido, é claro. Né? Na transação financeira eu estou exatamente pagando o fornecedor de uma determinada prestação, né, de bem ou serviço. Então, é claro, eu estou identificando qual é a operação que está havendo a liquidação. Então, é natural que faça isso. E também, no caso do adquirente, é a mesma coisa. Onde pode ser usado a questão do adquirente? Imagine uma empresa qualquer que tenha N fornecedores. Né? E, por exemplo, sei lá, ela faz uma avaliação do risco, né? Hoje é muito claro você fazer uma avaliação do risco dos clientes. Né? A partir de agora, talvez faça sentido também fazer uma avaliação de risco dos fornecedores. E dependendo do risco que você atribui ao seu fornecedor, você pode achar que é tranquilo, tá? Eu não preciso me preocupar em eu fazer digamos, o recolhimento, porque eu confio plenamente que aquele fornecedor, pelo seu histórico e tal, que ele vai fazer o pagamento tranquilo. Então, eu não me preocupo com isso, só espero que, de fato, ele faça o recolhimento e depois acompanho ali pelo sistema que o Robson vai colocar a par. Agora, se eventualmente, né, eu tenho um novo fornecedor que eu ainda não sei a característica dele, eu ainda tenho alguma dúvida, eventualmente pode ser mais interessante eu fazer esse recolhimento, e então faz todo sentido que, nesse caso, a operação pelo adquirente seja liquidada, vinculada à respectiva operação, né? Não seja um procedimento diferente. E no caso último, né, que é o responsável, né, são ambos, né?
O responsável é sempre uma coisa residual, né? Coisa que existe em alguns casos, que não é o próprio contribuinte, não é o adquirente que vai fazer. É claro, o responsável é quando a própria legislação determina que um terceiro deve fazer o recolhimento. Aí vai se ver qual é a característica da operação, né? Dependendo como for, ela tanto pode ser por imputação ou como pode ser pela própria vinculação à operação. Então, com base, digamos, nesses princípios, assim, em princípio fáceis, né, de exprimir, mas que na verdade envolve, para colocá-lo em prática, né, envolve uma solução tecnológica muito robusta, é que você vai fazer a apuração assistida, né? A apuração assistida, na verdade, certo, Robson, vai ser a partir dos documentos fiscais, né? Seja nota fiscal eletrônica, seja nota fiscal do serviço, seja uma declaração específica que possa ter em alguns dos regimes, né, como é o caso de serviços financeiros, a própria, no caso aqui do IBS, né, o próprio comitê gestor é que vai ter todos os elementos a partir desses documentos fiscais e a partir desses eventos, né, de split payments, né, de recolhimento pelo adquirente, é que ele vai, na verdade, construir uma conta fiscal do contribuinte, né, essa conta fiscal dinâmica que vai exprimindo porque a todo momento pode estar acontecendo os splits, né, pode estar acontecendo os recolhimentos por adquirente, isso vai alimentando como se fosse uma conta fiscal. Bom, muito bem, essa conta fiscal vai chegar um momento que vai interromper. Pegando o exemplo aqui do UOL, né, antes nós tínhamos jornal, né, o jornal era fácil, era uma edição diária, né, quando o jornal era diário, todo dia você tinha aquela edição. Hoje você tem o jornal online, né, que ele modifica a todo momento você vê, né, novas notícias aparecendo. Muito bem, a ideia vai ser a mesma, digamos assim, uma analogia fácil de ser feita, né? Nós temos uma conta fiscal que é totalmente dinâmica, só que ela vai ter um momento em que, digamos, fecha a edição, né? Vai ser o momento que vai estar definido no regulamento quando que vai periodicamente se encerrar a apuração. E naquele momento vai se apresentar ao contribuinte, digamos assim, qual é a apuração daquele período, e ele vai ter um período, então, para que ele admita, né, que aquela apuração está adequada, de fato reflete todas as operações ou não, né? Eventualmente ele pode entender que não, que tem alguma coisa, houve uma devolução, alguma operação que precisa ser corrigida. E aí, nesse caso, o sistema, certo, Robson, vai dar oportunidades de fazer ajustes. E é claro que se pensa de uma forma, claro que isso vai vir para o regulamento, né, mas uma forma muito transparente e robusta, né, de registrar esses ajustes para que eles não sejam perdidos, né? Vai ficar dentro da base de dados a ser tratada pelo sistema. Então, tudo isso para dizer o quê? Né? Uma grande diferença disso, tá, é algo que está muito empenhado, tanto a equipe da CEPO, da União, da Receita Federal, quanto dos estados, é criar esse formato aí de apuração assistida. Então, o IBS em 2026, coisa mais tranquila, né? O regulamento está em construção desde o início de 2025, né? Não estamos parados. O comitê gestor, ele só foi, digamos, empossado, né, há muito pouco tempo e só com os representantes dos estados, né? Creio que os senhores estão acompanhando isso, né? Temos toda a expectativa, eu como representante de um estado, né, brasileiro, de que em breve teremos aí os representantes dos municípios, né? Até para isso, digamos, o PLP 108, né, nesse último relatório aqui colocado pelo senador Eduardo Braga, ele já previu uma revisão de critérios de eleição dos representantes que o próprio senador, na sua exposição, ele entende que isso deve, digamos, desatar o nó, né, que houve aí de desentendimento entre entidades representativas dos municípios para que essa indicação, né, dos representantes se faça valer. Mas não ficamos parados, né, esperando acontecer essa eleição do comitê gestor. Já desde o início de 2025, nós, através de um acordo de cooperação técnica entre 3 entidades, né, o Concefaz representando todos os estados e o Distrito Federal, e mais 2 entidades representativas dos municípios, muito importantes, CNM e FNP, nós temos grupos paritários, grupos técnicos, discutindo o regulamento. Então, na verdade, eu posso dizer aos senhores que nós já temos um minuto de regulamento, mas muito madura, tá? Já, assim, técnicos, assim, eu participo de algumas, né, discussões, não são todas, é claro, tem que ter uma divisão de trabalho entre especialistas, mas esse assunto já está muito avançado,
permitiu, né, esse acordo de cooperação técnica também, a gente fazer uma discussão técnica com a Receita Federal de uma maneira mais organizada, né, você saber quem são exatamente os interlocutores dos estados, né, para falar com a Receita Federal. E, por fim, nós temos a instalação formal do Comitê Gestor, muito embora ainda dependendo digamos, do formato final com os representantes dos municípios. Com base nisso, o cenário, eu tinha colocado ali um adjetivo, né, provável, né? Eu tirei o adjetivo. O cenário que nós contamos, né, é que nós teremos uma aprovação do regulamento do IBS pelo Comitê Gestor até o início de 2026. Esse é o cenário que nós contamos, né? Assim, condições técnicas para isso nós temos, tá? As discussões estão muito avançadas, né? Pelo menos uma primeira versão do regulamento, acho que talvez já tivesse até em condições de soltá-la, né? Mas é claro, isso está, além dos técnicos envolvidos, é claro que isso tem que passar passa, né, por uma revisão técnica, digamos assim, de um grupo de coordenação, né, que vê todos os trabalhos desenvolvidos isoladamente, tenta padronizá-los, né, dando uma organicidade, né, à minuta do regulamento. E, é claro, também tem que haver uma decisão, vamos dizer assim, política, né? O Comitê Gestor, no final, vão ser representantes dos secretários de Fazenda dos estados e os representantes dos municípios. Então, é claro que também é uma decisão política e muito provavelmente algumas questões técnicas que geram alternativas, pode-se ir pelo caminho A, B ou C. É claro que vai ser na instância política que isso vai acabar sendo decidido. Além do próprio regulamento do IBS, vocês sabem, né, há muita questão que tem que ser decidida de forma conjunta entre o representante do IBS e da CBS. Então, vão ter que existir atos conjuntos, né, do Comitê Gestor e da Receita Federal, por exemplo, para tratar do split payment, tá? E é claro que, então, além do regulamento, nós também contamos com esses atos conjuntos mínimos, tá? Entre o Comitê Gestor e a Receita também estejam disponíveis em breve. E aí, bom, em 2026 isso já foi falado, né, que a gente espera que, na verdade, não há recolhimento, né, porque a própria lei complementar já colocou que fica dispensado o recolhimento tanto do IBS da CBS, aí em relação aí ao ano de 2026, né, desde que sejam cumpridas as obrigações acessórias previstas. A nossa ideia é que 2026 seja reservado digamos, ao desenho e à implantação dessas obrigações acessórias, que em grande parte, na verdade, é o documento fiscal, né, ou uma declaração, se for o caso, e então não teremos o recolhimento propriamente dito. Quanto a sistemas, embora aí eu não possa, né, de forma alguma dar mais novidades do que o Robson colocou, mas da parte dos estados, o que eu posso dizer é que aquele mesmo acordo de cooperação técnica permitiu, no caso dos estados, a organizar esse trabalho de concepção e desenvolvimento de sistemas. Só que, é claro, nós não temos um órgão só, né? Não é União, não é uma questão de unidades, né, órgãos da União que vão fazer esse trabalho. Então, para resolver esse assunto, né, o que esse pré-comitê gestor, como nós chamamos, né, esse acordo de cooperação entre essas entidades, a solução dada foi fazer um processo de chamamento, em que é organizado, né, os sistemas prioritários a serem desenvolvidos, feita uma publicidade disso entre os entes federativos, né, e entes federativos que eu chamo, não só estados como municípios, como a própria União, né? O CEFRO pode perfeitamente participar de um processo desse chamamento. E a partir daí, a partir de uma concepção compartilhada, que na verdade vários técnicos de vários estados e municípios, e discussões com a SERP, com a Receita Federal, nós chegamos a uma concepção de sistemas, o desenvolvimento em si provavelmente vai ser feito por um ente federativo. Ou seja, vai ser o estado A, o estado B, ou eventualmente o município A ou B, que vai fazer o desenvolvimento do sistema do IBS. E, é claro, integrá-lo, né, na plataforma, junto aí com a Receita Federal, junto com a SERP, né, para que se dê uma visão orgânica, né, do ponto de vista dos dois tributos para o contribuinte. O cenário provável que nós trabalhamos é que a homologação dessas versões iniciais dos principais sistemas, como apuração, arrecadação, diria também atendimento, né, através de uma plataforma conjunta, isso a gente deve estar desenvolvendo isso e implantando isso ao longo de 2026, já homologando e tendo isso para que, de fato, em 2027 a gente tenha o imposto plenamente em vigor.
Acho que era isso, tá? Obrigado, né? Eu quis aí dar uma visão geral de, digamos assim, tranquilizá-lo, sobretudo, de que há muitos colegas empenhados nisso, colegas que eu disse são auditores fiscais, tanto do estado de São Paulo, como de outros estados, sempre fazendo isso em conjunto com os municípios, né? Não há nenhum trabalho que é feito exclusivamente pelos estados ou exclusivamente pelos municípios. Em suma, nós tivemos que aprender com os municípios como é que se tributa as instituições financeiras, porque eles já têm experiência nisso. E é claro que os municípios estão vendo também as nossas particularidades, por exemplo, só para dizer um exemplo aqui, a operação, o regime específico de combustíveis, né? Que é um verdadeiro mundo isso daí. Então, é através, digamos, de talentos, né, dessa combinação de experiências e dessa integração também com a União, é que nós temos certeza de que está saindo um trabalho robusto, tanto da parte de fazer um regulamento adequado, né, para o IBS, quanto o desenvolvimento de sistemas também de uma forma bastante interessante, né, que isso vai ser o esteio do funcionamento do novo sistema tributário. Era isso, tá? Obrigado. Bom, com isso a gente encerra aqui o painel, a gente chega ao final. Queria agradecer novamente a presença da Vitória, do Robson e do Luiz Márcio. Muito obrigado aí por compartilhar aí conhecimento conosco e fomentar essas discussões de novo nesse momento tão importante aí para o nosso sistema tributário. Muito obrigado.